Olá, quero falar um pouquinho hoje sobre dons. Tanto em Romanos 12 como em Coríntios, 1 Coríntios 12, fala sobre dons, há diversos dons, cada pessoa tem um dom, Deus distribui de forma diferente para cada pessoa. E é uma combinação, né? A Bíblia fala sobre dom de ensino, de cura, de dom da fé. Então, existem diversos, né? Discernimento, palavra profética. Muitas vezes a gente entra em crise, né? Será que eu tenho algum dom? E esses tempinhos atrás, alguns meses atrás, meu filho, a gente conversando em família, e ele começou a questionar que dom eu tenho. Ele estava aqueles momentos de crise, né? Vou terminar o ensino médio, vou sair da escola e nunca evangelizei ninguém, e não fiz uma diferença naquele lugar, porque a gente aprende, né? Muitas vezes, eu passei muito tempo assim, me cobrando que a gente tem que dar frutos, e a gente conta esses frutos como pessoas que nós evangelizamos e elas se converteram a Cristo. Mas esse é um dos frutos. O evangelista, ele tem muito desses frutos. É o dom dele, né, de levar a pessoa à transformação, ela se converter e para uma nova vida. Mas existem outros dons. Existem aqueles que vão caminhar com as pessoas, que vão curar a alma das pessoas. Existem as pessoas que vão fazer elas amadurecerem. Então, há diversos dons. E cada pessoa ela tem uma medida, às vezes é uma mistura, né? Uma medida de um dom com duas de outra, com cinco de outra, e assim forma uma pessoa. Mas naquele momento de crise ele começou a questionar, qual o dom que eu tenho? Você vê algum dom? E na hora surgiu uma resposta que não veio da minha mente. Eu falei assim, você não tem dons, você é o dom. Onde você está, a presença que você carrega de Deus, nessas quantas madrugadas e quantas vezes, né, ele passava tempo, horas, orando no Espírito, buscando a presença e lendo a palavra e chorando diante de Deus e jejuando. Quanto tempo você passou buscando ao Senhor? Você é portador da presença dele. Assim como no Antigo Testamento havia a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, onde ela estava, as coisas se moviam. Se ela estava num ambiente, dependendo do ambiente, num ambiente onde as pessoas tinham um coração voltados para o Senhor, um coração puro ali, as bênçãos, a prosperidade começava a desenrolar na vida das pessoas. Mas se elas estavam num ambiente de idolatria, de um povo pagão, os ídolos começavam a cair e serem destruídos. Então, aquela arca representava o poder de Deus. Hoje nós somos essa arca. E às vezes você não tem um dom que é muito nítido, muito claro, uma pessoa que tem um dom de curar o físico. Então você vê aquilo de forma muito clara, né? Você vê com teus olhos físicos a cura da pessoa. Mas existem curas da alma que só a presença do Eterno, manifestando o amor de Deus, transforma a vida de uma pessoa. E às vezes você não precisa falar, você não precisa pregar, não precisa ser eloquente, mas a presença que você carrega, aquilo que você cultivou do Senhor, você está num ambiente, as coisas começam a desenrolar, começam a acontecer coisas que você não tem ideia que não aconteceria se você estivesse naquele local. O poder que você carrega da presença de Deus é o maior dom. A palavra fala que Jesus é o dom de Deus para nós, é o presente. Então, se você carrega este dom, que é o maior dom, que é o próprio dom que gera todos os outros, você não precisa fazer muita coisa. Você precisa, às vezes, ficar em silêncio. E aí, voltando nessa história com meu filho, quando eu, né, num salto, disse assim, você não tem dom, você é o dom. Onde você está, as coisas começam a ser transformadas. As pessoas talvez não notem que a presença de Deus que você carrega é que faz as coisas começarem a mudar naquele ambiente, ser abençoado. Talvez algumas pessoas só vão notar isso quando você sair daquele local e vão perceber, puxa vida, como mudou. Quando ele estava aqui era uma paz, ou, né, era um ambiente tão mais seguro, mesmo que você não tenha feito nada. É um exemplo, né, da transformação invisível que gera tempo. Eu penso nos efeitos de uma bomba atômica, né? O Japão, por exemplo, há locais que foram atingidos há quantos anos atrás, acho que mais de 50, e há locais que não se pode habitar. Você pode ir lá, ficar um tempinho, alguns minutos, talvez horas, mas você tem que sair dali. Porque se a pessoa permanecer num local, né, que tenha radioativo, né, que está manifestando ainda aqueles efeitos da bomba, você
na hora não acontece nada, não surge dali uma doença em 30 minutos. Mas se você, conforme os anos que você vai estando naquele local, aquela radiação ela vai começando a gerar doenças. E isso é um exemplo da forma negativa, mas de forma, né, contrária, a pessoa que ela carrega a presença de Deus, às vezes ela não vê uma mudança radical naquele dia, da hora, né, do dia para a noite, a pessoa transformar, um problema transformar. Mas aquela ambiente que você gera com a presença de Deus, ela vai transformando aos poucos. E eu fiquei meio assustada, falei, meu Deus, será que eu estou falando alguma heresia? E alguns dias atrás, meu filho falou, mãe, olha, estava na igreja e um amigo meu veio e disse a mesma coisa. Falou, entregou essa palavra, olha, onde você está. Às vezes a pessoa, do nada, começa a desabafar para você e contar as dores, e mesmo que você não diga nada, o seu olhar, o seu escutar, a sua compaixão, né, o teu olhar de, às vezes, não julgar, a pessoa é curada daquelas dores. E às vezes, eu acredito que é muito mais profundo a cura da alma do que uma cura física, porque a cura física, ela altera ali a vida da pessoa durante o tempo que ela está na Terra, mas uma alma curada, uma alma transformada, ela vai receber muito mais de Deus e vai poder transformar muito mais e levar esse poder também, carregar essa presença também. Então, às vezes, você pode não ver nada muito quantitativo aquilo que você pode contar, né? Porque se eu passo lá um ano num curso e eu consigo evangelizar umas 5, 6 pessoas, eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas existem coisas que não tem como você contar. Existem coisas que não tem como a gente saber o valor e a mudança que gerou só na eternidade. Então, às vezes, você não tem nenhuma expressão humanamente falando, algo que, uau, chegou fulano, como ele prega bem, como ele profetiza bem, ou ele é tão usado para curar. Mas você é portador da presença de Deus, que causa uma transformação, que vai gerar frutos eternos. Então, talvez essa palavra seja para você. Às vezes você não tem como olhar e ver, tem tal dom, mas você carrega o dom de Deus. Você carrega aquilo que transforma, o poder, a presença do Eterno, que faz todas as coisas. Então, pensa nisso. Será que eu tenho carregado essa presença? Isso aí você cultiva no secreto com Deus, buscando saber quem Ele é. E Ele vai gerar em você essas transformações a partir de você, no ambiente em que você está. Mesmo que você não diga nada, mas você carrega uma presença transformadora. Amém?